graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós chegamos no 30º dia de estudo do livro Metanoia e hoje nós vamos fazer a nossa última aula. É o último dia e a nossa aula tem por título Cobiça, a psicologia do pecado, parte 2, parte final. Vamos concluir o que começamos ontem. E eu começo dizendo que existe um lado bom da mente. Pensemos no potencial da mente para o bem. Por exemplo, muitos cientistas estudam por muito tempo e descobrem a cura para várias doenças. Pacificadores são ganhadores do Prêmio Nobel da Paz depois de gastarem muito tempo pensando para encontrar uma saída pacificadora para muitas guerras. Inventores como Thomas Edison facilitam muito a vida de milhões de pessoas depois de seus inventos, depois das suas invenções. Artistas nos embriagam com pinturas ou esculturas que criaram a partir dos seus pensamentos. O que dizer dos tantos homens e mulheres de Deus que, pensando, escreveram livros tremendos, compuseram lindos cânticos, hinos que certamente serão eternizados. Agora, existe um outro lado da mente, o lado ruim da mente. Nós podemos também debruçar sobre a capacidade da mente para fazer o mal. Pensemos nos tiranos sem coração, pensando e criando os campos de concentração, câmaras de gás e fornos crematórios para a tortura e extermínio de judeus. Lembremos-nos das muitas brutalidades que destruíram milhões de vítimas inocentes. Pensemos nos muitos homens que devotaram seus talentos, suas habilidades para destruírem a fé de muitos cristãos. Dotados por Deus com mentes astutas, estes homens prostituíram-nas, propagando o agnosticismo e a infidelidade. Pensemos também nos homens de hoje que organizam, imprimem e publicam pornografia. Que maneira horrível de usar a mente. Charlatães da imundície, poluidores do ambiente moral, promotores de impurezas sem fim, de impurezas e perversões sem fim. Em geral, pensemos no vasto potencial de qualquer mente para os pensamentos malignos. Nenhum de nós gostaria de aparecer por uma hora com imagens que revelassem publicamente nosso pior pensamento da semana. Todos sabemos que a mente nos pode levar até as profundezas do pecado, onde nenhum olhar humano pode nos seguir. No campo da mente, podemos conjurar todos os tipos de situações menos dignas, participar de relacionamentos proibidos. Se um dos nossos amigos fosse apanhado em alguma dessas situações, não hesitaríamos em condená-lo, repletos de justa indignação. Mas quando nós estamos sozinhos, pense, talvez no escuro, podemos entregar-nos às mesmas paixões, à mesma lascívia e comportamento imoral, sem sentir o mínimo sentimento de repulsa. Sem barreiras de tempo e sem barreiras de espaço, a nossa mente pode transportar-nos instantaneamente para qualquer lugar, levar-nos até uma pessoa ou até pessoas com quem queremos estar e fazer tudo o que o nosso coração desejar. É assustador pensar no potencial, nas possibilidades malignas do pensamento do crente. Se essas possibilidades forem frequentemente alimentadas, o resultado pode ser desastroso, pode ser catastrófico. Em 1988, um teleevangelista que pregava a centenas de milhares de pessoas por todo o mundo foi acusado de escândalo sexual. Posteriormente, ele confessou o seu pecado e disse que desde criança ele era fascinado pela pornografia. Ele disse que a pornografia ocupava sua mente de dia e de noite. Hoje em dia, há muitas pessoas se lamentando sob o peso de um certo pecado que as acorrenta. Dizem que querem libertação, mas não se dispõem a disciplinar o pensamento. William MacDonald, em seu livro Sede Santo, disse que
ter pensamentos malignos é como ensopar trapos em petróleo, e quando a faísca da tentação sobrevém, ficam em chamas. Podemos impedir-nos de pensar malignamente e devemos aprender a arte de controlar o pensamento. Se ainda não fazemos isso, hoje é dia de mudar radicalmente a nossa postura diante de tais pensamentos. Não há desculpa para esta tendência secreta da mente para as coisas da carne. Através do Espírito, todo pensamento pode ser controlado e submetido à obediência de Cristo. Todo pensamento, acredite, deve ser modificado pelo Espírito. Nós devemos tomar uma atitude radical, devemos ter uma ação radical. E devemos fazer isso porque a árvore que produz maus frutos deve ser cortada pela raiz. Deve haver vontade de lidar decisivamente com pensamentos errados. Para os descrentes, isso significa que, antes de tudo, eles precisam de conversão. E, através da fé em Jesus Cristo, devem nascer de novo. Somente ao receberem o poder do Espírito Santo, poderão agir resolutamente contra os pensamentos impuros. Agora, já para os crentes, eu oriento vários passos. Primeiro, colocar o assunto diante do Senhor em oração. As palavras de Davi formam uma petição aplicável a cada um de nós. O Salmo 51, verso 10 diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Cria em mim, ó Deus, uma mente pura e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras fazem parte da confissão de Davi depois de seu duplo pecado de adultério e homicídio. Parece que elas contêm uma admissão explícita de que os seus pecados começaram com pensamentos descontrolados. Em segundo lugar, devemos julgar todos os pensamentos que entraram na nossa mente como se estivéssemos na presença de Cristo. O verdadeiro teste, quer para pensamentos, quer para ações, acontece quando eles são levados à sua presença ou à presença de Cristo. Este fato é sugerido na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Devemos assim submeter a Jesus cada pensamento e confiar no seu veredito. Como escravos que somos dele, devemos confiar que Deus está no controle e tem poder para nos livrar de pensamentos caídos. Depois, devemos confessar então como pecado e impureza cada um dos pensamentos que não recebam a sua aprovação. Quer desçamos a rua, quer andemos num automóvel, onde quer que estejamos, devemos confessar aquele pensamento maligno dizendo: Senhor, isto é pecado. A minha mente ficou impura, perdoa-me, por favor. Invoco o poder do sangue do Cordeiro sobre a minha mente. E, depois disso, é claro, devemos expulsar o pensamento das nossas mentes em nome de Jesus. A promessa de misericórdia não é para os que apenas confessam os pecados, mas principalmente é para os que confessam e deixam e abandonam os pecados. Provérbios 28:13 diz: "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Na prática, teremos que aprender a dizer não pelo menos 10.000 vezes ao dia para pecados impuros, para pensamentos caídos. Sempre que formos tentados a pensar de maneira negativa, devemos dizer: não, eu não dou guarida, eu não dou abrigo a esse tipo de pensamento. Eu rejeito este pensamento e o expulso da minha mente em nome do Senhor Jesus. Assim, de maneira prática, nós temos de aprender a pensar como a Bíblia aconselha em Filipenses 4:8. O fato é que não se pode pensar sobre as coisas de Deus e ao mesmo tempo pensar no pecado. Se tivermos a mente ocupada com Cristo e a sua pureza, o pensamento e a corrupção não terão lugar. Quanto mais nos ocuparmos com Cristo, mais semelhantes a Ele nos tornaremos. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 18 diz: "E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Caminhando para o final, o bom senso nos diz que, se quisermos uma vida vitoriosa sobre os nossos pensamentos, devemos disciplinar o que lemos, o que vemos e principalmente com quem confraternizamos. Os livros e os romances sugestivos, muitos filmes de Hollywood, por exemplo, e também os programas de televisão, quase que numa totalidade, oferecem poluição mental instantânea. Há também certos objetos que despertam a licenciosidade na vida de cada um. O conselho de um amigo é que uma boa fogueira, nestes casos, pode ser muito útil. Por fim, é bom que nos ocupemos com o serviço do Senhor. A ocasião de maior perigo são as ocasiões de ociosidade, principalmente quando o corpo está alimentado e descansado. Há uma grande proteção e segurança numa vida de serviço incansável na obra de Deus. O homem que aprendeu a redimir o seu tempo ocioso, o homem que aprendeu durante todo o tempo se ocupar servindo ao Senhor, ele luta muito menos com pensamentos desordenados que tentam invadir a sua mente. Talvez isso seja a sugestão de Provérbios 16:3. O texto diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiar ao Senhor as obras das nossas mãos é consagrar-nos a Ele, não somente santificar-nos, ou seja, estarmos separados, mas principalmente consagrar-nos a Ele, ou seja, trabalhar para o Senhor. Este é, eu creio, um dos caminhos mais seguros para mantermos a nossa mente santa, com diligência, no caminho da obediência, no caminho da vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te agracie sempre. Tchau, tchau.